Boa noite, sejam muito bem-vindas a mais uma noite das solteiras. Toda quarta-feira a gente se reúne aqui para falar sobre amor próprio, autoestima, autoconhecimento e dos dilemas da nossa vida de solteira. Gente, hoje eu tô com a minha garganta meio estranha, mas tô aqui firme e forte. Vamos lá, vamos para essa live, que hoje o tema é super especial. Foi uma competição acirrada, né? Entre o tema de rejeição e o tema de dependência emocional. E o dependência emocional ganhou longe, né? Como ser dependente, na verdade, como parar de ser dependente emocional do nosso ficante. Então já peguem o caderninho aí do autoconhecimento. Eu espero que vocês já estejam com esse caderno na mão, porque vocês sabem que quarta-feira é sagrado, tem exercício. E hoje, nesse tema sobre dependência emocional, não seria diferente. Então pega o caderninho do autoconhecimento e já vamos começar a entender, gente. O que é essa dependência emocional? Por que a gente sofre tanto, né? Muitas vezes a gente sofre, né? Com aquele medo de ser abandonada, com medo de ser rejeitada, de acabar aí frustrada com os boys, quando os boys largam da gente, né? E vice-versa, porque a gente cria, né? Esse apego, esse sentimento, mesmo no fundo, racionalmente não querendo se apegar, a gente cria uma certa dependência emocional e a gente não sabe muitas vezes nem por que a gente tá dependente desse ficante. Então vamos entender um pouco melhor, vamos entender um pouco mais a fundo o que é essa dependência emocional, como ela surge e como resolver isso. Porque eu tô aqui justamente para ajudar vocês a desbloquear muitas coisas, né? Dar esses passos no autodesenvolvimento de vocês, no autoconhecimento amoroso. Então hoje vamos falar de dependência emocional. Gente, quem de vocês aí já sofreu? Esses dias eu falei com algumas de vocês que estavam aí, né, sofrendo de ansiedade porque o boy não me responde, porque eu mando mensagem, ele demora para me responder. E meu Deus do céu, por que eu fico nesse dilema? E por que as minhas emoções, elas variam tanto, né? Quando você começa a mandar mensagem e do nada o boy não responde, você fica ansiosa, você começa já a pensar 999 paranoias, né? No sentido de que, ele não tá mais interessado em mim, ele não quer mais nada, ele já tá com outra. Por que a gente fica refém das nossas emoções? Por que essa dependência emocional, ela surge, né? Então, o que acontece? A gente deposita o nosso emocional, as nossas emoções, a nossa felicidade na mão do outro. Ou seja, a partir do momento que aquele boy, ele não cumpre com o que a gente espera, com o nosso padrão, com algo, com a minha régua, por exemplo, assim, ele não cumpre com aquilo que eu espero, eu começo a ficar frustrada, eu começo a ficar infeliz, eu começo a interpretar aquela ação dele de 999 maneiras. A garganta seca hoje, gente. E isso faz com que essa dependência vai se criando. Então, quem aí já tá há mais tempo comigo, já me assiste, sabe, né, que eu falo muito dessa questão do inconsciente, de que se a gente tem o nosso inconsciente, muitas vezes nós não nos entendemos, como é que a gente vai entender o que acontece com o inconsciente do outro? A gente fica criando essas paranoias e tentando muitas vezes entender e fazendo milhões de cálculos para entender por que essa pessoa não respondeu a mensagem na hora certa, e a gente fica nesse mundo das ilusões, das expectativas e frustrações. E isso significa o quê? A gente depositou as nossas emoções, né? Aquilo que a gente gostaria de esperar em troca, a nossa felicidade na mão do outro. Então, o ponto-chave, gente, vão entrando aí, pessoal, já vão mandando essa live para as amigas solteiras e também as que não estão solteiras também, mas estão com uma certa dependência. Porque, na verdade, gente, o tema da dependência emocional, ele não só é atrelado às nossas relações. A gente pode ser dependente emocionalmente de muitas coisas, tá? E o que a gente tem que fazer, né? Qual que é o primeiro exercício para a gente começar a desvincular um pouco essa nossa dependência emocional? Oi, Demorize! Oi, gente! Oi! E aí, vamos lá! Qual que é o primeiro passo para a gente destravar essa nossa dependência, né? É parar de tentar e querer adivinhar, né, o que o outro vai fazer ou deixar de fazer. Parar de tentar medir as nossas ações, as nossas réguas, né? A forma que a gente vive, ela é de uma forma e o outro, ele não vai nem sempre retribuir aquilo da mesma forma. Então vamos parar de dar esse poder, né? O poder do outro controlar as nossas emoções, de nos desestabilizar. Pensem comigo, gente.
Quando a gente está falando de inconsciente, a gente está tratando do nosso inconsciente que muitas vezes nem a gente entende. Quando a gente está falando com a outra pessoa, se relacionando com o outro, significa o quê? A gente está se relacionando com outro inconsciente. E por vezes, nem o outro sabe as ações que ele tem. Então, o primeiro ponto, vamos parar de querer viver a vida, né? Os nossos padrões são nossos e a gente quer sempre que o outro retribua da mesma forma e fica esperando, enfim, tá? Primeiro ponto. Vamos entender o que é então essa dependência emocional. Oi, Rose! Oi, gente! Então, essa dependência, ela surge pelo fato de querer que o outro faça exatamente o que eu quero para eu me sentir feliz. Pensa comigo, ó. Grava essa frase. O que é dependência emocional? Como ela surge? Qual é o start disso tudo? É querer que o outro, que o boy, que o ficante, que o marido, que o namorado, que seja lá quem, ou as nossas amizades também, façam exatamente o que eu quero para me sentir bem. Então, o que a gente acredita, né? Eu, Andressa, sou uma pessoa que sou super sociável e se eu tô no telefone lá falando com o boy, eu super respondo rápido, me comunico super rápido, tô sempre presente. O que a gente entende? A gente espera que esse boy vá responder na mesma hora, que esse boy vai retribuir na mesma dosagem o nosso amor. Às vezes você tá lá toda apaixonada e faz um jantar romântico pro ficante, aí tá vindo dia 12, vocês tomem o prumo, vocês, tá? Tá vindo aí dia 12, daí você faz um jantar super especial e você espera que o outro também te retribua aquilo e faça exatamente o que você quer pra você se sentir bem, pra você se sentir feliz. Só que, gente, a gente tá depositando o nosso emocional na mãozinha do outro. A gente tá esperando que ele viva exatamente da mesma forma. Ah, porque eu ligo pra ele, sei lá, hoje as pessoas nem se ligam mais, né? Mas eu ligo pra ele toda noite, ele nunca me retribui, ele nunca faz o mesmo. E daí você entra naquele ciclo das ilusões, das expectativas frustradas, criando essa dependência que o outro te retribua da mesma forma. Mas o outro, ele não vai ser responsável por te trazer isso. Então você fica colocando uma dependência, né? Uma dependência de querer que o outro te faça feliz. De alguma forma que ele faça exatamente o que você quer para você se sentir bem. E aí que começa esse ciclo de dependência. Quando o boy responde as mensagens devagar, você já fica aí tudo doida, tudo desbaratinada, achando que tá com outra, achando que não sei o que, achando que não quer mais. Gente, entendam, você tem um padrão de comportamento. Você tem o seu padrão. A outra pessoa vai ter o outro. E tá tudo bem. Só que vocês têm que parar de entrar nesse ciclo das paranoias e das ilusões e ficar fazendo essas conexões e interpretando todos os passos do outro e ficar gastando a energia de vocês pensando. Porque no fundo isso é dependência emocional. Você tá dependendo que o outro cara, que o boy aí te responda, responda no sentido não só mensagem, mas te retribua da mesma forma que você faz. Então tenham em mente, você está tratando de não só uma pessoa, mas um inconsciente que é totalmente diferente do seu, tá? E também falando, né, sobre dependência emocional, isso é algo muito mais amplo, né? A gente hoje está falando mais sobre dependência emocional dentro dos relacionamentos. Mas a dependência emocional, ela pode vir em todas as nossas áreas de vida. Então não é só no sentido emocional. E o pior de tudo, não o pior, mas a interpretação mais primária que a gente tem, quando eu falo de dependência emocional, provavelmente vocês associaram esse sentimento a uma pessoa. Ah, eu sou dependente emocional do meu ficante atual, que é o fulaninho lá, sei lá. Só que, na verdade, a dependência emocional, ela não se cria por meio da pessoa. Você não é dependente do fulaninho. Olha que doido. Você é dependente da sensação que ele te traz, da emoção que ele te faz sentir. Então, pode ser que essa dependência emocional, quem aí sofre muito por isso, coloquem aqui nos comentários, qual que é a sensação que está envolvida por trás dessa dependência. Por vezes, você tá dependente, tô dependente das conversas do outro, eu fiquei dependente emocionalmente porque o outro está sempre conversando comigo. O fato você não está dependente das conversas. Você está dependente dessa sensação, desse benefício que essa pessoa está te trazendo. Por exemplo,
Ah, ele conversa comigo todo dia, depois ele sumiu, eu fiquei dependente emocional das mensagens. Não, você ficou dependente emocional da atenção que ele estava te dando. Quando a gente entende que eu não consigo suprir essa sensação sozinha, quando a gente não consegue dizer assim, eu não consigo preencher esse vazio sozinha e fica colocando essa sensação na mão do outro, a gente se torna dependente daquela pessoa, dependente da sensação que aquela pessoa vai nos trazer. Deu para entender como não é o ser humaninho em si, e sim a sensação que aquilo te traz? Vocês conseguiram fazer essa desassociação? Quem sofre de dependência aí, a Rose falou aí, dependência de atenção. Quais são os outros tipos de dependência que vocês estão criando? Por exemplo, existem pessoas que vão ser dependentes da sensação que o boy te dá, no sentido assim, ele tem uma vida super bem resolvida, ele tem a casa dos meus sonhos, ele tem uma carreira super estruturada, ele tem o carro do ano, essa pessoa tem tudo que eu gostaria de ter. Então você fica dependente não das coisas dele em si, mas tudo que ele te proporciona através da vida que ele leva. Por vezes você pensa assim, nossa, ele tem um estado emocional muito desenvolvido, ele é muito maduro, muito inteligente, sabe controlar as suas emoções. E você tem essa dependência dentro de ti, essa falta dentro de ti, e você vai se conectar com essa pessoa, porque é aquilo que te falta. Então, por que é importante? E o primeiro ponto que eu reforço aqui, é importante a gente entender qual que é a nossa dependência diante dessa relação. Como eu falei antes, não é da pessoa, e sim é de algo que ele te proporciona. Então, o que é esse algo? Vamos começar a entender, olhar um pouquinho mais profundo sobre isso e começar a enxergar qual que é a sensação que ele me traz? Qual que é o fato em si? Por que eu estou me sentindo dependente dessa pessoa? Muito provavelmente porque esse vazio que está dentro de ti, você está depositando na mão do outro e você está criando essa conexão de dependência. Deu para entender, gente, como isso é muito mais sobre sensações e sobre emoções do que propriamente do ficante ou da pessoa em si? Conseguiram entender? Então vamos lá. Por vezes o cara mora num apartamento sozinho e você queria muito morar num apartamento sozinho, e você cria uma dependência porque ele tem toda uma vida que você gostaria de ter. Isso já aconteceu comigo, gente. Eu não preciso mentir aí pra vocês sabem na minha vida, mas muitas vezes eu me conectei com pessoas porque eu queria muito ter aquela sensação de lar, ter aquela sensação de casa. Ou por vezes você se torna dependente emocional do ficante porque ele sempre tá te paparicando, te levando pra sair, te levando nos melhores restaurantes, nos melhores lugares. Você se torna dependente dessa sensação que ele te proporcionava e não necessariamente da pessoa. Então, quando a gente começa a identificar onde está surgindo, qual que é o ponto-chave dessa dependência, a gente consegue suprir ela de outras formas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá bem difícil minha garganta hoje. Esses dias eu conversei com uma amiga minha e ela tinha uma conhecida em que era uma pessoa que sofreu muito na vida, tá? Teve uma vida muito sofrida, se desenvolveu muito para conseguir chegar onde ela estava, e ela se conectou com uma relação onde o cara era uma pessoa mais velha e tinha uma vida muito estruturada. Então ele tinha uma casa muito bem construída, o carro, estava tratando ela como uma princesa realmente, fazendo de um tudo por aquela relação, por aquela pessoa. E o que aconteceu? Toda essa falta ela tinha dentro dela. De alguma forma essa falta acontecia dentro dela, e ela se conectou com essa pessoa que trouxe tudo isso. Então, não estamos falando, de um amor por conveniência, porque ela se apaixonou por esse cara. Mas, junto com esse amor, veio um grau de dependência emocional, porque despertou dentro do subconsciente dela todas as faltas que ela tinha, porque ela não conseguia suprir isso sozinha. Então, a partir do momento que tu registra que, eu não consigo isso sozinha, isso eu não posso perder porque essa pessoa alimenta esse vazio dentro de mim, é porque você acredita inconscientemente que você não é capaz de preencher isso sozinho. Então a gente internaliza essa dependência e ela fica muito maior, porque a gente começa a se desacreditar.
do tipo, eu não vou conseguir isso sozinha, e é por isso que se enraiza essa dependência emocional, tá? Então ela pode vir atrelada de outros fatores, como eu falei antes, são as sensações que essa pessoa te traz, ou são as sensações que esse evento, né, esse acontecimento, essa relação vai te trazer. Então não necessariamente você é uma pessoa, tá? E sim essa sensação. Por vezes você tem esse nível de dependência emocional tão grande que vão passando tantas pessoas na tua vida e é como se fosse uma ferida que tá sempre aberta. E passa um boy, você tá com dependência emocional por esse boy, e vai passar outro e você vai se conectar e você vai criar de novo esse vínculo da dependência emocional. Então, pode ser que passem muitas pessoas na tua vida, mas se você não conseguir enxergar qual que é a sensação, qual que é o ponto-chave que está te gerando essa dependência, você não vai conseguir sair desse ciclo, tá? Eu quero que vocês analisem. Hoje a aula vai ser... Tô dando aula, gente. Hoje a live vai ser muito mais racional, tá? Semana passada a gente falou de inconsciente. E eu quero perguntar pra vocês aí, o que vocês enxergam que vocês são dependentes hoje, tá? E não precisa ser necessariamente numa relação, pode ser no trabalho, pode ser na família. Qual que é a relação de dependência que vocês sentem hoje? Por vezes você é dependente do seu namorado, por vezes você é dependente da sua mãe, por vezes você é dependente das suas amigas, por vezes você tem que morar no lugar porque você depende do que exatamente você depende. Então vamos começar a fazer esse exercício, anotem aí no caderninho de vocês, quem se sentir à vontade deixa aqui nos comentários, né? Mas hoje, o que você é dependente? Do que você é dependente? Tá? Ali é dependente de aceitação. O que mais? Vão aí anotando, gente. Eu hoje sou dependente de morar em Joinville. Hoje eu dependo de estar aqui. Hoje eu dependo dessa cidade para me manter. Que eu gritar? Não, mas eu estou dependente, estou amarrada aqui, tá? Que mais? Eu coloquei aqui nos comentários fixados agir de atenção. Dependente de afeto. Vocês são muito maravilhosos, porque vocês são tão maravilhosos que vocês já adiantam o serviço da live, né? Porque eu já ia perguntar pra vocês sobre quais são essas sensações, né? Quais são as sensações que te geram dependência. Vocês já foram muito mais à frente, maravilhosos. Vocês já falaram as emoções. Isso aí. Gente, o exercício, eu vou explicar o exercício, como é que vai ser. E depois a gente vai fazer ele em conjunto, tá? Então vamos lá, eu vou fazer 2 perguntas para vocês racionalmente, tá? Quando a gente se conecta com essa força racional, quer dizer, isso já tá dentro da gente, com certeza o nosso subconsciente já tá. Se já veio pro racional é porque já tá na linha de tiro, né? E as perguntas que eu quero fazer para vocês hoje qual é a coisa que você mais quer sentir hoje, tá? Vamos fazer essa listinha. O Bill também falou atenção, todo mundo com dependência da atenção das pessoas, gente. Então vamos lá. Qual é a coisa que você mais quer sentir hoje? Vamos lá, tem gente que vai dizer assim, eu quero me sentir mais bonita, eu quero me sentir com mais dinheiro, eu quero me sentir muito mais resolvida no trabalho, eu quero me sentir muito mais segura. Beleza, só tô explicando o exercício, tá, gente? E o segundo ponto o que você precisa para se sentir assim? Vamos lá, se eu disser assim, eu quero me sentir mais bonita, tá? Qual que é o fato, qual que é a ação que você precisa fazer? Paz. Ai, gente, vocês me matam. O que você precisa fazer para se sentir assim? Vamos lá, eu quero me sentir mais bonita. Esse é o meu vazio. Esse é o meu sentimento que eu quero. Quando eu internalizo que eu preciso disso para ser feliz, eu quero me sentir mais bonita porque isso vai me fazer bem, isso vai fazer com que eu me sinta mais feliz, mais alegre na minha vida. Qual que é a ação que eu preciso fazer? Então, vamos lá. Se eu quero me sentir mais bonita e eu internalizo que para eu me sentir mais bonita eu tenho que emagrecer 5 quilos, eu vou dar uma ação para esse vazio, para essa emoção. Então, eu vou dar um argumento do que eu preciso fazer para melhorar. Então, a gente domina a nossa régua. Por exemplo, a Fabíola quer se sentir mais interessante. Então, Fabíola, o que você precisa fazer para se sentir mais interessante? Comecem a colocar em prática esse exercício.
O que eu preciso fazer para me sentir mais confiante? Porque a partir do momento que você entende que para você se sentir mais confiante, para você se sentir mais bonita, para você se sentir mais sensual, mais interessante, você coloca essa responsabilidade para ti, você vai deixar de depender com que o outro traga essa sensação, essa emoção para você. Ou seja, existem duas possibilidades, né? Se você quer isso racionalmente, ou você tira isso da sua lista, ou você vai em busca. Então aí, quem aí que tava com... A Aline aí falou, sentimento de paz, eu quero me sentir em paz comigo mesma. O que você precisa fazer, né, para se sentir em paz? Porque, vamos lá, quantas vezes vocês não ficaram com uma relação aí com um ficante que você queria uma relação de paz, uma relação leve, uma relação que fluísse muito bem, e o cara vai lá, em vez de ele te dar paz, ele te dá o quê? Tormento, transtorno, problema atrás de problema. Então você espera que ele venha suprir um vazio, que é a tua paz, que é aquilo que você internaliza, que você gostaria que ele fizesse para você se sentir bem, e quando ele não faz aquilo, né, você se torna aquela pessoa que fica aí sofrendo na mão do crush, né, e não consegue sair. Ou por vezes, o cara te dá muita atenção, né, que é o que a maioria de vocês falou ali, né? O cara te dá muita atenção, que é algo que você precisa muito, é um sentimento que você tem que suprir, e você deposita essa sensação de se sentir atenção, se sentir reconhecida, se sentir vista, se sentir lembrada. Você espera que o outro venha te dar essa atenção, e quando ele te dá, você se torna dependente emocional. Então, para cortar esse vínculo da dependência, o fato você tem que parar de dar esse poder. O outro não tem esse poder de te trazer isso, esse poder ele tem que vir de dentro de você. E como? Através de ações. O que você vai se sentir, o que você vai fazer para se sentir uma pessoa muito mais reconhecida, uma pessoa que já tem a atenção das pessoas, uma pessoa que se sente com essa emoção já em dia. Porque se esse vazio vai estar aberto aqui, se esse buraquinho ficar aberto e você esperar do outro, você vai automaticamente se ferrar, porque você vai estar criando o seu vínculo de dependência. Eu sou uma pessoa que eu gostaria de me conectei com uma pessoa que tem uma casa muito confortável, tem um ambiente muito bacana, ou tem uma carreira muito boa, me fornece muitas coisas que eu não consigo me suprir. Tô fodida. Desculpa a palavra, gente. Tô ferrada. Tô ferrada, porque, óbvio, é algo que eu desejo, né? É algo que eu quero. E se eu não consigo suprir isso por mim mesmo, eu vou me conectar com aquela pessoa e vai estar formado o vínculo de dependência. E claro, gente, como eu falei no início da live, o vínculo de dependência, ele vai vir através das sensações, das emoções. Você não é dependente do fulaninho, você é dependente da sensação que ele te gera. Então, muita atenção. Por que é tão importante, né? Por que eu gasto tanta saliva aqui falando com vocês de fortalecimento emocional, de autoconhecimento, de desenvolvimento, de trabalhar o nosso subconsciente? Por quê? Se a gente não começar a olhar para essas nossas dependências e identificar os pontos em que a gente se torna dependente dos outros, a gente não vai conseguir cortar esse vínculo e vai sempre faltar alguma coisa. Então eu vou ter que tirar, né? Ou eu tiro da minha lista, da lista de importância, né? Ou eu vou atrás. Senão eu vou ficar realmente amarrada nessa dependência automaticamente. Todo mundo aí já pegou o caderninho do autoconhecimento? Vamos fazer o exercício junto? Sim! Quero ver o sim de vocês aqui. Vamos lá. Gente, eu trouxe algumas emoções aqui, tá? Algumas sensações. E vocês vão colocando nessa lista, tá? Então, vamos responder aí comigo. O que mais eu quero me sentir? Que foi a perguntinha aí que eu fixei nos comentários, tá? A gente é muito organizada aqui. O que mais eu quero sentir? Então, eu botei algumas palavras e vocês podem ir anotando o que for pertinente pra vocês, tá? Então, Andressa, eu quero me sentir, vamos lá. Independente emocionalmente. Significante. Amada. Bonita. Respeitada. Cheia de liberdade.
Quero me sentir reconhecida. Tô falando muito rápido, tá? Anotem aí. Anotem as sensações que vocês querem se sentir. Como vocês querem se sentir. Leve. Capacitada. Interessante. Desejada. Sensual. Quem aí quer se sentir sensual? Relevante. Forte. Segura. Quero me sentir boa o suficiente. Quero me sentir diferenciado. Botei aí algumas emoções que vocês possam vir a sentir, tá? O que você mais quer sentir? A pergunta que vocês têm que responder internamente é: o que mais eu quero me sentir? Tá? O que eu quero me sentir? E a resposta disso é... A resposta não, o outro passo do exercício, tá, gente? É: para eu me sentir assim, o que eu preciso ter? Para eu me sentir assim, o que eu preciso ter? Ter. Por quê? A gente vai preencher, vai buscar recursos, tá? Muitas pessoas, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Muitas pessoas são dependentes emocionais do seu trabalho, tá? Tem gente que é tão fissurada pelo trabalho, tá? Que eu ultimamente, né, gente? A pessoa é tão fissurada pelo trabalho que ela preenche um monte de sensações, um monte de emoções através desse trabalho, tá? Então a gente pode se tornar, quando a gente tá com desequilíbrio, né? Isso se torna bastante grave, porque a gente deposita apenas em uma coisa toda a forma de preencher esse vazio. Não tem pessoas aí que são dependentes de bebida? É uma dependência, é um vício. Por que você é dependente daquilo? Porque de certa forma aquilo tá preenchendo um vazio dentro de ti. Há um tempo atrás, eu tava num emprego onde eu não gostava, eu odiava o que eu fazia. E eu chegava todas as noites e eu bebia. Eu bebia uma taça de vinho todas as noites para eu dormir melhor, para eu esquecer meus problemas, para eu enfrentar os desafios do próximo dia, porque era tão insuportável que eu fazia isso. Então, eu me tornei dependente emocional daquilo, porque aquilo me gerava sensações em que eu não conseguia suprir. Porque, pensando de uma forma muito mais inteligente, o que eu tinha que fazer? Se eu quero ser feliz no meu trabalho, o que eu preciso fazer para sair disso? Mas eu entrei numa dependência emocional, utilizando recursos, vícios, para suprir um sentimento. Teve uma época em que eu tinha uma dependência de me sentir reconhecida, amada. São dois sentimentos diferentes, mas para mim naquela época, muito tempo atrás, era um outro olhar, né? E eu tinha esses dois sentimentos juntos. E eu entendia que para suprir essa minha dependência, eu tinha que ficar com várias pessoas para eu me sentir amada. Então eu usava, né, das minhas artimanhas, e eu entendia que essa dependência emocional vinha através de eu me relacionar com várias pessoas. Era um tipo de dependência, porque eu não conseguia me sentir amada, autossuficiente, reconhecida, não conseguia enxergar o meu valor, e eu dependia que os outros vinham e falavam que eu era boa o suficiente. Só que isso não acontecia. E quando acontecia, eu me tornava dependente dos outros, dependente do ficante. Deu para entender? Voltando para o exercício, vocês conseguiram captar qual é o sentimento que vocês gostariam de sentir hoje? Qual que é o fortalecimento que vocês gostariam de ter? Conseguiram olhar para a relação que vocês estão tendo hoje? Para o ficante, para o boy que você está conhecendo? Ou para o relacionamento passado onde você teve uma dependência emocional? Você conseguiu assimilar qual que era o ponto em que estava te fazendo ter essa dependência? Qual era a sensação que estava por trás? Que não era a pessoazinha, era o que ele estava te proporcionando. Lembrem-se, nós temos um inconsciente que é focado, que está enraizado num ego primitivo, num comportamento de ego imaturo. Então a gente vai querer se beneficiar sempre de alguma forma. E se você se tornou dependente emocional daquela pessoa, daquela relação, daquela situação, é porque você viu algum benefício, ele te proporcionou algo que você não conseguiu suprir sozinha. Tá dando pra entender, gente? Não tá difícil não, gente. Bora lá. Então é isso. Façam essa análise.
A partir do momento que você vai ter clareza do que tá te gerando isso, você vai conseguir dizer assim, opa, não. Se eu tô me conectando muito com essa pessoa ou com o que ele tá me gerando, é porque no fundo existe um vazio interno, existe um vazio emocional que eu não tô conseguindo suprir comigo mesma e eu tô esperando isso do outro. Eu tô dando esse poder, essa autonomia desse boy, desse ficante, controlar as minhas emoções, porque eu estou me tornando dependente da resposta dele. Eu tô me tornando dependente da atenção que ele me dá. Tô me tornando dependente do convite que ele vai me fazer no final de semana. Porque a gente não consegue, provavelmente não tem esse fortalecimento interno, esse vazio aí, muitas vezes de amor próprio, não tá 100% fortalecido, ou de autoestima, então tá tudo enraizado. Então, identifiquem, tenham clareza. O que está realmente faltando dentro de mim que eu estou buscando no outro essa resposta, tá? E é basicamente isso, gente. E quando vocês colocam no papel e começam a exercitar isso, vocês vão conseguir perceber, né? Bom, eu quero me sentir reconfortado. Quero me sentir confortável dentro de uma relação, confortável dentro da minha casa, enfim, é uma sensação que eu quero me sentir. É isso que eu quero. E o que eu tenho que fazer? Qual que é a ação que eu tenho que fazer para que supra isso dentro de mim? E assim eu vou conseguir estar separando aí essa dependência emocional, esse vínculo, tá? Então, bora fazer o exercício, gente. Quem ficou com dúvida, como é que funciona? Você vai listar o que você deseja, o que você precisa sentir para ser feliz. E, diante disso, você vai colocar qual é a coisa que você quer se sentir e o que você precisa fazer para sentir aquilo. Quero me sentir mais bonita. Para me sentir mais bonita, eu preciso emagrecer 5 quilos. Então, você vai ter que ser responsável por esse movimento, né? Que nem eu falei antes. Eu tava infeliz na minha vida, me tornei dependente de um veículo que me deu prazer, que foi o álcool, o chocolate também, né? Quem nunca? Ou a comida serve de válvula de escape. Você deposita na comida um nível de dependência porque ela te gera uma sensação que você não tá conseguindo suprir dentro de ti sozinho. Então ela é um veículo para tapar isso, assim como o ficante é um veículo para tapar essa tua dependência, para alimentar essa conexão de dependência emocional. Deu para entender, gente? Quem ficou na dúvida e vai dizer assim, Andressa, eu não consegui pegar o exercício, me chama no direct, eu oriento de novo, assiste a live, eu passo as orientações de como fazer esse exercício. Mas simplesmente racionalizar. Na semana passada, a gente fez um exercício de inconsciente. Eu poderia trazer um exercício de inconsciente aqui também para essa live, para a gente trabalhar a dependência emocional. Mas hoje eu quis optar realmente para trazer para o papel, para o palpável. Então se questionem, poxa, se eu tô tão apegada nessa pessoa, se eu tô tão enraizada nesse crush, ele tá aí, tá cagando e andando pra mim, não tá nem aí pra mim, não interage, não me responde, não faz por que você tá se colocando nessa situação ainda? Tá? Então, consigam interpretar o que é essa dependência emocional. Se ele tá pisando em mim, então vamos lá. Ele tá pisando em mim. Ele tá aí me maltratando, me machucando. Por que você ainda tá? Provavelmente é porque você criou uma dependência emocional dessa pessoa. Agora você se questiona por quê? É uma dependência emocional que tá vinculada ao fato de ter alguém do teu lado? Às vezes você criou uma dependência porque você não quer ficar sozinha. Você entendeu que ficar sozinha era ruim, você não consegue trabalhar a tua solitude, você não consegue trabalhar a tua solidão e o fato de você se conectou com ele porque você gostaria que ele suprisse essa solidão interna. Então aí já se formou uma dependência emocional. Isso é só um exemplo, né, gente? Então quando você tá numa relação em que você tá percebendo que você tá vulnerável, que tuas emoções, teu sentimento tá tudo na mão do outro, que qualquer atitude que ele faça você já se sente ferida, é porque de alguma forma você deu pra ele, né? Você depositou uma expectativa de que ele suprisse esse vazio interno por meio das ações dele. Só que isso não tem, né, gente? Como é que a gente vai deixar na mão do outro o nosso emocional, né? Aí a gente vai entrar nessas relações difíceis, nessas relações trabalhosas, porque a gente não consegue distinguir qual que é o nível de dependência que você está tendo diante daquele fato, daquela ação, tá? Então, não parem de
ficar no mundo das paranoias, das expectativas. Por vezes, no mundo das ilusões, né? Você cria uma dependência emocional, gente, porque você colocou essa pessoa num pedestal tão grande, que você espera tudo dele. Você espera tudo, né? E quando ele não vem, você se frustra, você fica chateada. Então, assim, interpretem e entendam que as pessoas que vocês estão ficando, como eu falei, elas são só veículos das sensações. Vocês têm a capacidade de tomar as rédeas da vida de vocês, das emoções de vocês. Quando vocês começam essa caminhada de controle emocional, de distinguir realmente as coisas, fica muito mais fácil você cortar essa dependência, você não deixar isso acontecer. Se você já sabe que você está com o seu emocional enfraquecido, em que você é uma pessoa que não lida bem com a solidão, vamos lá. Quem aí de vocês não lida bem com a solidão? Vou trazer esse exemplo. Não tô feliz com a minha vida de solteira. Quantas de vocês não tá aí feliz com a vida de solteira de vocês? Estão tudo frustrada, amargurada. E daí você automaticamente já se joga numa relação esperando que o outro venha, né, pra fazer a tua vida feliz, né? Como se ele viesse com uma caixinha de felicidade, um potinho da felicidade te entregasse na tua mão. Gente, é um tiro no pé. Você vai se tornar dependente daquela pessoa em 2 segundos. Porque você acredita que essa pessoa vai vir suprir a tua vida, a tua felicidade. E a tua felicidade não tá na mão do outro, tá na tua. Então, quanto mais fortalecidas você tiver, quanto mais seguras, o risco de você cair numa dependência emocional é menor. E digo mais, comece a entender o que te move, o que te faz feliz. Se o que me faz feliz é ter um dinheiro no final do mês, para eu me sentir segura, para eu me sentir realizada, você vai atrás de suprir esse vazio, de suprir essa demanda. Ou você tira ela da tua lista. Das duas, uma. Ou você escolhe permanecer com aquele sentimento, com aquele vazio e buscar realmente uma ação para suprir esse desejo, e não tem problema nenhum você ter racionalmente muitos desejos, né? Quais são as sensações que você quer sentir? Mas o problema é que a gente quer sentir as coisas. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter a casa dos meus sonhos, eu quero ser muito amada, eu quero ser uma pessoa muito reconhecida, só que a gente deixa em aberto todos esses esquemas, todos esses pontos. A gente deixa aberto isso, e daí quando vem uma pessoa que chega e te dá tudo isso de bandeja, o que acontece? Você entra, é um imã, você puxa, automaticamente você se junta com essa pessoa e tá feito. Tá criada a dependência, porque você não conseguiu trazer esse recurso por si só. Então, pode ser muitos fatores que vão originar essa tua dependência. Podem ser muitas coisas. Dependência por atenção, dependência por se sentir amado, dependência porque o outro tem o trabalho dos teus sonhos e você não conseguiu chegar lá, você vai se conectar porque você quer estar perto daquilo. Você quer estar próximo daquela sensação. Tá bom, gente? Então, eu espero que com o exercício, ele é bem simples, gente, mas ele já vai trazer uma clareza, né? O que você gostaria de se sentir, como você gostaria de se sentir e o que você precisa para sentir isso, para suprir esse vazio. Porque quando você tem total clareza de como suprir, isso fica mais fácil. Então já é um motivador a menos para começar essa tua dependência emocional, para criar esse vínculo. Não sei se eu fui clara, se deu para entender o exercício. Eu acho que bem sucinto, não tem muito mistério, mas justamente o ponto da live de hoje é como perceber se eu tô sendo dependente emocional dessa pessoa ou não, e qual que é a sensação que esse ficante, que esse boy tá me gerando, que eu estou ficando dependente. Por que eu tô botando o meu recurso emocional? Por que eu tô esperando dele que ele venha suprir um sentimento que eu mesma posso fazer por mim mesma? Tá bom, gente? Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do tema da live de hoje. Semana que vem eu trago a ferida da rejeição que vocês me pediram, tá? Que eu botei ali nos esquemas, nas enquetes, e vocês querem muito também falar de rejeição. Então semana que vem a gente fala sobre isso. Espero que tenha sido muito produtiva a live de hoje. Nos vemos na quarta-feira da semana que vem. E qualquer dúvida, gente, Dilemas das Solteiras tá sempre aberto. Meu direct tá aí. Se eu demorar pra responder, vocês já sabem, mas eu tô sempre presente. E qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Quem ainda não conseguiu pegar o exercício, como tem que fazer e quiser me chamar também, fica à vontade, tá, gente?
Muitos beijinhos e até a próxima quarta das solteiras.